A maioria das percepções contemporâneas sobre democracia contemplam mídia independente, liberdade de expressão, eleições e exercício do Estado de Direito. Em 2018, o Brasil tinha o segundo pior índice do ranking entre 18 países pesquisados pelo Instituto Latino Barômetro, naquilo que se refere ao apreço pela democracia. Apenas 34% dos brasileiros preferiam a democracia a qualquer outra forma de governo. Hoje vamos falar sobre a percepção da democracia e quais fatores podem ser uma ameaça a ela. Começa agora mais um programa TV Câmara Entrevista. Olá, diferentes pesquisas apontam que os países ao redor do globo estão vivendo um declínio de ideais e práticas democráticas. Já em 2019, uma nova pesquisa, dessa vez realizada pelo Barômetro das Américas, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, coletou dados aí com o apoio do IBOPE e mostrou que 58% dos entrevistados no Brasil estão insatisfeitos com a democracia. Para falar sobre esse tema, recebemos hoje o professor de Filosofia e Sociologia, doutorando em Filosofia da Educação da USP, Bruno Drummond. Também está com a gente João Vitor Souza, integrante do coletivo Juntos, também aqui participando deste programa, e finalizando o nosso trio de convidados, a Tamires Arantes, que é assistente social, professora, educadora popular e liderança do movimento feminista em São José dos Campos. Sejam bem-vindos, muito obrigado. Bem-vinda, obrigada pelo convite. Isso aí. Bom, a gente tem aí, você vê, são números que divergem, né? Tem duas pesquisas, mas, de forma geral, a gente pode dizer que a democracia não é uma unanimidade entre a população brasileira. Para começar nosso programa, então, eu gostaria de saber o que está acontecendo com as democracias, aí não só no Brasil, e com a percepção que as pessoas têm delas. Vou começar com você, então, Tamires. Não, claro. Acho que, primeiramente, dizer que é um debate muito importante, muito saudável, porque existe uma percepção sobre o que é a democracia, mas acho que tem que fazer um debate também sobre qual é a democracia que a gente quer, né? Acho que valorizar a democracia é o princípio do nosso debate, porque é uma forma da gente conseguir com que as pessoas consigam participar mais ativamente dos processos políticos, né? Das decisões do país. Não só numa... Posso começar de novo? Não pode, né? Ai, desculpa. Pode continuar. Não, é porque eu acho que tem uma ideia sobre o que as pessoas fazem, o que as pessoas entendem sobre democracia. E eu acho que é muito natural que as pessoas entendam a democracia como um processo ligado às eleições, propriamente, né? Então, ela se expressa de 4 em 4 anos, num sistema representativo onde você vota e elege os seus representantes nas câmaras municipais, nas prefeituras, no Congresso Nacional, na Alesp e na presidência, né? E não vê isso no dia a dia, vamos dizer assim. Isso, e o cotidiano mesmo da prática política e da democracia, ela por muito tempo, desde a abertura redemocrática no Brasil, tem sido vista como, tem sido ligada a esse processo eleitoral. Mas a democracia ela é muito mais do que essa participação de 4 em 4 anos e do que eleger representantes para essas instâncias de poder, né? Ela se faz no cotidiano da participação da população nas ruas, na participação do trabalho, nas escolas, nas instâncias onde se organiza e se também faz as relações da nossa vida social, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Para a gente ter um processo de um aprofundamento da democracia, né, uma radicalização no sentido de ampliar essa participação popular, teria que se pensar mecanismos, né, de como a gente, primeiro, garante a participação das pessoas nos processos de decisão. Então, tem já algumas ferramentas que acontecem como os conselhos municipais, mas que existem alguns entraves aí também, algumas debilidades desses conselhos, mas que são uma forma de controle social, que já existem, são ferramentas que podem ser apropriadas pela população. E existe também a forma de se pressionar via a mobilização nas ruas, a organização em grêmios das escolas, nos centros acadêmicos, das universidades,
toda essa movimentação, né, são formas democráticas da gente fazer política para se mudar ou se disputar os rumos daquela instituição, né? Então, por exemplo, dentro de uma universidade é muito importante a atuação dos estudantes, né? Então, para isso, ter uma organização estudantil, um movimento, os centros acadêmicos, o Diretório Central de Estudantes ser parte do processo que vá entender e disputar um projeto de universidade, né? Então, acho que esses são exemplos um pouco práticos de como que a democracia funciona, ser vivida no nosso cotidiano. E em termos mais gerais do que afeta a nossa vida, né, a vida da população no geral, eu acho que é a gente pensar em outro modus operandi da própria política, né, que hoje a gente sabe que está muito relacionado o projeto de poder a um projeto econômico e que muitas vezes acaba pendendo para um lado, né? Então, a insatisfação popular nesse sentido, de que os políticos tradicionais estão operando para que ter privilégios e atuar em benefício próprio, vem também de um horizonte de uma democracia muito limitada, que a gente vive até aqui, né? Que é um espaço as instâncias de poder são espaços de decisões para fortalecimento de alguns grupos específicos e não do conjunto da população. Então, na minha opinião, existem formas, né, que não são nada abstratas, impossíveis de se fazer, mas que garantam a participação das pessoas nos processos de decisão política do país também. Então, por exemplo, reforma da Previdência foi uma grande polêmica e ainda continua sendo, né? E que boa parte da população teve um acesso limitado a esse debate. Então, existem formas de você criar, motivar as pessoas para que participem mais desse debate político, através de consultas populares, os plebiscitos, referendos, enfim, ou mesmo uma grande assembleia, uma grande campanha em torno da politização e da participação das pessoas diante desses processos que vão decidir a vida de todos os brasileiros, né? Então, eu acho que o debate sobre democracia é um pouco essa diferença, né? Existe a leitura do que ela é, né? Ou seja, essa democracia está ligada ao processo eleitoral e o processo eleitoral está ligado a interesses de uma casta política econômica, mas existe a democracia ideal, a democracia onde a gente quer chegar, que para mim tem que ser o avesso disso, né? Não é restringir a participação, mas é aumentar, ampliar, fazer com que ela de fato seja ela seja aferida, né, para o conjunto da sociedade, se discutir as decisões do país, né, políticas, econômicas, sociais, da educação. Então, essa é a forma que eu vejo de como a gente aprofunda e melhora a nossa democracia, que de fato eu não acho que ela está agora em vertigem, eu acho que ela já vinha de um processo muito insuficiente. Não se resolve com fechamento de regime, né? Então, a falta de democracia é muito pior e não é a solução para os problemas, né, da população que está insatisfeita com muitas coisas. Então, acho que é um pouco esse o debate que a gente também precisa fazer, como a gente aprofunda essa democracia, como a gente aprofunda a participação popular das pessoas. E aí, João, como que a gente tem que estar preparado também, de certa forma, para exercer o nosso papel numa democracia? Eu acho que a gente está caminhando para isso, na verdade. Esse é o processo, como a Tamires estava falando um pouco. Ter visão, na verdade, agora de uma democracia radical, onde a sociedade seja protagonista de uma nova história, né? Dessa história que, na verdade, seja abrangente para ela como um todo. Então, tipo, a juventude agora está cada vez mais ocupando esses espaços, como a Tamires está falando nas universidades, por exemplo. A democracia nas universidades está sendo algo que, hoje em dia, a gente consegue colocar como um exemplo, né? Porque visando os últimos cortes na educação, enfim, essas denúncias que, na verdade, de processos que não existem dentro das faculdades, os estudantes estavam lá através de centros acadêmicos, da organização do movimento estudantil como um todo, estava lá reivindicando, fazendo assembleia. Eu acho que é justamente esse o processo mesmo que tem que ser feito, né, de ouvir e, na verdade, ser o poder popular também, se colocando em movimento, se colocando como protagonista da política num todo. Então, hoje, a juventude está fazendo mais o debate também sobre a questão do direito à cidade,
né? Eu sou de São José dos Campos e um processo muito que a gente tem lá é sobre, e também eu acho que é algo mais global aqui no Vale, um pouco acompanhando um pouco o que está acontecendo aqui nas outras cidades, a criminalização da juventude é algo constante, né? A gente vê nas periferias das cidades, a gente vê nas festas, então os lugares onde estão sendo agora criminalizados, a gente viu nos últimos dias Paraisópolis, 9 pessoas morreram lá, a polícia está fazendo a denúncia. A polícia, na verdade, falou que foram pisoteadas por todo o processo que aconteceu lá, mas, na verdade, as famílias estão denunciando agora como agressão, como, enfim, essas pessoas morreram num processo de criminalização de periferia, num processo de criminalização do funk, mas, ao mesmo tempo, inúmeras pessoas se levantaram em relação a isso. Inúmeras pessoas estão saindo para a rua para reivindicar o direito da vida, para reivindicar o direito e acesso da juventude à cidade num todo, ao lazer, enfim, a todo esse processo que a gente acha que a gente precisa viver e a gente precisa ter o acesso. Mas eu acho que a democracia, sim, está caminhando, por mais que a gente está vendo aí inúmeros retrocessos em relação a quem está lá hoje e qual que é o programa e o projeto da pessoa que está hoje no governo, né? Esse governo que está lá hoje se colocado, eu acho que a democracia está caminhando porque, de fato, está tendo um despertar de quem está sendo oprimido na sociedade. Então, o movimento LGBT está cada vez mais organizado, o movimento de juventude está cada vez mais organizado, o movimento de mulheres, na qual a gente viu aí nos últimos tempos também uma ascensão muito grande em relação a até denunciar mesmo os casos, os retrocessos que o governo está colocando. Então, a democracia que, no meu ponto de vista, é algo que precisa acontecer, os protagonistas dela já estão se levantando, os protagonistas dela já estão construindo uma nova história a partir de agora. E esse num processo onde o que a Tamira estava falando, que é uma democracia onde a gente visa a questão eleitoral, agora está sendo uma questão de sobrevivência, agora está sendo uma questão de direito, está sendo uma questão de reivindicar o seu espaço. Então, enfim, nos últimos tempos esse processo está cada vez mais comum e está cada vez mais constante na nossa realidade, ao meu ponto de vista. Uma visão um pouco mais... Uma perspectiva otimista, então, João. Não é nem questão de ser tão otimista, mas é questão de olhar um pouco de o quanto o processo está se afunilando para algo ruim, né? A gente está vendo aí as mortes, a gente está vendo... mas eu acho que tem um contraponto nisso tudo, que é a revolta. E a revolta, nesse momento, em relação a quem de fato está destruindo essas vidas, está destruindo as periferias, está destruindo esse direito, é muito importante para um processo de democracia, porque vai parar de ouvir esse 1% da sociedade e começar a ouvir os 99% que está na rua, que está se movimentando diariamente nesses processos que estão colocados na margem, né? E Bruno, como que você vê essas questões? De fato, eu acho que uma tônica com a qual todos nós concordamos é a necessidade de se aperfeiçoar as instituições e se aperfeiçoar os meios de participação popular. Eu acho que nós vivemos um momento histórico ímpar em relação a isso, porque ao mesmo tempo que nós temos as vias tradicionais do voto e da manifestação pública, nós temos as redes sociais. E as redes sociais oferecem um protagonismo, obviamente é um protagonismo para todos os lados, com os quais nós eventualmente concordamos e com os quais nós também não concordamos, mas que se apresentam como um espaço de manifestação e alcance dos argumentos, alcance dos pontos de vista, alcance, digamos assim, das reivindicações, que é inédito na história da democracia, né? Seria muito interessante essa pesquisa que você mencionou, Léo, a gente vê ela um pouco mais em detalhe, né? Porque quando se pergunta para alguém se ela é otimista em relação à democracia, a gente precisa ter em mente o que é que esse indivíduo que está respondendo a essa pergunta entende como sendo a democracia, né? Porque, de fato, a gente pode definir a democracia apenas como um processo de escolha, né? Apenas como o meio pelo qual nós elegemos representantes. Entretanto, conjugado a esse direito, chamado sufrágio universal, não é? Que cada um tem de manifestar a sua vontade política, é preciso também que venha acompanhado de um processo de esclarecimento da população. E nisso a educação é fundamental e não tem nenhum outro caminho que não seja esse, né? Que é o empoderamento do indivíduo
através da sua do melhoramento da sua capacidade intelectual, da sua percepção de mundo, da percepção da sua realidade e o empoderamento no sentido de fazer do indivíduo um protagonista da sua crença política, dos seus valores, dos seus ideais e, nesse sentido, favorecer um pluralismo. Não existe democracia se a democracia é só aquilo que eu quero. Não, assim como não existe a democracia se é a vontade apenas do meu opositor. Na essência, é preciso que haja pluralismo e esse pluralismo só vem com protagonismo dos indivíduos. Mas, para isso, eles precisam estar preparados para participar do debate político. O João mencionou aqui, né, um fenômeno que é a marginalização, a criminalização dos jovens, da periferia, etc. e tal. De certo modo, na história, a gente vê isso acontecendo em todos os momentos. Né? A voz daquilo que representa uma novidade, ela bate de frente com o status quo, com aquilo que já está estabelecido. Então, a democracia é construída sempre numa relação de tensão. Imaginar que a democracia será um processo lívido e tranquilo, não. Ela exige muito trabalho. Né? E talvez seja desse trabalho que a maioria das pessoas se exima depois que vote. Né? Eu escolhi o meu representante, então agora está tudo certo. Né? Ele vai fazer por mim aquilo que eu espero que ele faça, e se não faz, ela se vê desgostosa com ele e, portanto, desgostosa com o processo democrático. Né? Talvez a maior ameaça à democracia não sejam os nossos representantes lá eleitos, né? Mas seja uma certa passividade da própria população. Isso é algo que salta muito aos olhos quando a gente analisa um pouco mais o caso dos nossos vizinhos aqui. O Chile, que de certo modo, embora tenha tido uma história de ditadura militar sob o Pinochet tão ou mais terrível do que a nossa aqui, tem uma característica, até pelo nível de instrução médio da sua população, de ser uma sociedade muito combativa, né? Muito mais do que a nossa. Tanto que, nem sei, já há meses você tem processos, você tem protestos acontecendo, né? E isso é algo que a gente não vê aqui. Então, talvez seja justamente o maior desafio da democracia seja a instrução, a politização da população e a população tomar os espaços de participação que lhe cabem. Aí sim, pressionando, fazendo a vontade popular, né, conhecida para aqueles que estão lá, em tese, nos representando, a gente possa um pouco ter uma perspectiva um pouco mais positiva. Né? Eu tenho uns dados aqui, vou pedir para a produção colocar para a gente, que é essa pesquisa do Latino Barômetro de 2018, a gente fez um recorte da pesquisa, ela trazia várias informações, tinham duas perguntas centrais. Né? A primeira, se a democracia é preferível a qualquer outra forma de governo. E a segunda pergunta era se um regime democrático ou um não democrático daria no mesmo. Então vamos ver as respostas. A primeira pergunta, a próxima lâmina, a gente tem 34% dos brasileiros, eles preferem a democracia a qualquer outra forma de governo. Né? Em relação à segunda pergunta, se daria no mesmo, 41% dos brasileiros consideram que dá no mesmo. Se é democracia, se não é democrático, eles apontam que não faz tanta diferença. Vocês consideram esses números muito baixos? Assim, eles, de certa forma, acabam reforçando o que vocês falaram aqui agora? Como que vocês avaliam? É assim em 2018. Em 2019, a gente tem uma outra pesquisa, depois a gente vai ver também, que tem um resultado um pouco diferente, mas, de certa forma, também está um pouco abaixo. Por favor. Não, eu ia dizer que acho que são muitas análises que cabe para a gente fazer diante desses demonstrativos, mas que, no geral, eu tento achar que esses 41% que disseram que dá no mesmo é porque vem de um processo de desgaste com o regime político, né, de como ele se opera. Então, tem também esse elemento de que exatamente o que é essa democracia e para quem ela funcionou nesse último período. Então, ainda que, claro, muito melhor do que num fechamento de regime, onde os direitos civis, os direitos políticos são extintos, são cassados, né? Inclusive a perseguição, a morte,
eu entendo que esse 41% é um 41% confuso, né? E que tem um rechaço à política como ela se opera hoje, né? Através desse regime. Então, que é um regime que é democrático, mas que garante que instâncias e camadas da população, da política, uma elite econômica mantenha-se nos seus privilégios e, por isso, tanto faz o regime, né? Porque tanto faz quem chega lá, quem é o representante. Então, me parece um sinal de desgaste com esse regime político, né? E, por isso, uma nova alternativa é também a busca de muitos nesse sentido. Se a gente pensar que dá no mesmo também uma limitação na compreensão de tudo o que pode significar a participação popular. Sim, né? A gente está frustrado com as eleições, com os resultados das eleições. É diferente do 41% achar que precisa haver um AI-5. Um ato institucional. Uma alternativa mais dura, uma alternativa mais restrita, um rompimento mesmo, um fechamento de regime, que aí eu acho, discordando um pouco do professor, de que os políticos eles têm sim esse peso, né? Porque temos aí representantes do alto escalão da nossa política com esse tipo de projeto, né? Que fazem essas defesas. Então, é parte também de um setor que governa hoje, que tem um peso muito grande nessa esfera de poder, defender e estimular esse tipo de projeto, né? Que é um projeto antidemocracia, não é um projeto que avança no sentido democrático. Eu acho que é muito sintomático que os 41% sejam maior do que a outra parcela que é favorável à democracia, exatamente por conta de ligar a democracia à forma como se opera o regime político, não necessariamente ligado aos direitos civis, às liberdades individuais e na exploração disso, né, de como aumentar. Eu acho que existe uma espécie de sentimento que busca o novo, né, que busca como a gente pode fazer diferente, como a gente pode alterar esse regime que não opera a nosso favor, né. Você queria... Eu não vi bem onde você discordou de mim. Ah, não, é que eu achei que você tinha dito que não... assim, só para colocar, você falou assim, eu acho que não tem parcela não só dos políticos, mas também da população, né? E aí você até falou do aspecto educacional, que eu tenho, inclusive, bastante acordo, né? Mas eu acho até que não dá, assim... não acredito que vai ser, primeiro, um processo da gente educar toda a população para depois conseguir, por esses meios, também ter um regime democrático estável e politizado, né? Eu acho que a própria politização ela se faz conforme se dá os processos, né? Então, assim, eu primeiro concordo com você, só queria dizer que a educação é um mecanismo muito forte, inclusive, para que a gente se crie uma nova cultura de participação política, uma nova cultura da própria conceito de democracia, de como que a gente se apropria e para que a gente também formule projetos, né? Acho que a educação ela é primordial nesse sentido. Não, de fato, esse não é um processo sincrônico, né? Assim, então, é preciso educar para depois habilitar a participação política. Não, de fato, essas coisas acontecem concomitantemente, né? Agora, o que eu penso é que não podemos perder de vista que o fundamento da participação política efetiva, ela não pode prescindir de uma formação do indivíduo, né? Porque, por exemplo, 34% das pessoas dizem que a democracia é preferível a qualquer outro. Eu concordo absolutamente com você quanto ao contexto específico de uma pesquisa como essa, quer dizer, há um processo de desgaste, há um processo de desânimo, né? O Brasil viveu recentemente um período muito grande de protestos, enfim, isso tudo desgasta a população. Isso tudo faz com que as pessoas se veem cansadas daquilo, porque também não sentem de algum modo que aquilo foi efetivo na conquista de determinadas suas, né, ou de determinadas reivindicações. Mas eu me pergunto assim, o que significa para os outros, né, 66%, qualquer outro regime? O que é esse outro regime, né? Porque não existe um regime, penso eu, que seja tão eficaz na possibilidade da participação popular quanto a democracia.
Isso significa que a democracia que nós temos hoje ela é excelente? De forma nenhuma. Né? Inclusive, é muito importante que a gente seja capaz de fazer uma distinção entre a democracia como processo, né, e a democracia como formação. A democracia como formação demanda o trabalho do cidadão o tempo todo. A democracia como processo ela é só um mecanismo. E se as pessoas tratam a democracia apenas como um mecanismo, você acaba correndo o risco de ter distorções como nós temos hoje. Né? De pessoas que são eleitas, representantes que estão lá, que num momento parecem responder ao anseio popular, mas uma vez que estão empossados, né, basta a gente ver a queda na popularidade dos nossos governantes e mesmo de governantes aí os nossos vizinhos, né, ou quanto essa briga é acirrada entre diferentes ideologias, como essa popularidade é líquida, é fluida e, no nosso caso, cai vertiginosamente. João, eu vou pedir para você segurar a sua resposta, porque a gente tem que fazer um intervalo. Nós voltamos daqui a pouquinho. No segundo bloco, TV Câmara Entrevista, hoje falando sobre democracia.